Olá pessoal, como é que vocês estão? Espero que todos bem. Na aula de hoje nós vamos falar sobre a distribuição eletrônica a partir do diagrama de Linus Pauling. Linus Pauling foi um cientista que descobriu que a energia dos subníveis cresce numa certa ordem. Ou seja, os elétrons eles vão obedecendo a ordem dos subníveis e vão sendo preenchidos. Para obter essa ordem, basta seguir as diagonais do diagrama idealizado por ele. Esse diagrama que está nas mãos dele que nós vamos ver aí no transcorrer da aula. Para recordar aí, nós temos um elemento químico em que o seu símbolo hipotético é E, é representado pela letra E, e nós temos no canto inferior esquerdo o número atômico, representado pela letra Z. Z é igual ao número de prótons. No canto superior esquerdo temos o número de massa, que é representado pela letra A. O número de massa é igual ao número de prótons mais o número de nêutrons, ou seja, são as partículas presentes no núcleo. A carga de um átomo é igual à diferença entre os prótons e os nêutrons. Se vocês tiverem mais prótons do que nêutrons, esse elemento vai ser um cátion. Se tiver mais nêutrons do que prótons, ele vai ser um ânion, portanto, carga negativa. Agora, quando o número de prótons é igual ao número de elétrons, a carga desse elemento é zero. Ele está no estado fundamental. A atomicidade é o número de átomos que tem a molécula desse elemento. Por exemplo, o hidrogênio, H2. Esse número no canto inferior direito, ele representa o número de átomos daquele elemento que está presente naquela molécula, naquela fórmula. Continuando aí a nossa recordação, o átomo, então, ele é neutro. Por exemplo, o cálcio, ele tem ali um número de 20, o seu número atômico. E quando ele é um íon, ele tem uma carga positiva, 2+. Então, portanto, o átomo neutro, ele tem Z igual a 20, número atômico igual a 20, portanto, o número de prótons também 20. Se ele é neutro, o número de elétrons igual ao número de prótons, que é 20. Nêutrons também são 20, ou seja, 40 menos 20 igual a 20, que é o número de massa, menos o número de prótons dá o número de nêutrons. E A, que é a massa atômica, igual a 40, como já está escrito ali. Agora, quando forma o íon 2+, significa que ele perdeu 2 elétrons. Se ele perdeu 2 elétrons, ele vai ter mais prótons do que elétrons. Então, o número de massa dele é igual a 20, o número de prótons 20. Agora, o número de elétrons seria 20 menos 2, porque ele está com duas cargas positivas, significando que ele perdeu 2 elétrons. Então, 20 menos 2, 18. E o número de nêutrons vai ser o número de massa menos o número de prótons, também dando 20. A massa aí, como está descrita ali no canto superior esquerdo, é igual a 40 para os dois. Então, a única diferença de um íon para um elemento neutro seria o número de elétrons. Continuando nossa recordação, a camada de valência, ou nível de valência, é o nível mais externo, ou seja, a última camada que o átomo e pode conter no máximo 8 elétrons. A camada de valência é o último nível de uma distribuição eletrônica. Normalmente, os elétrons pertencem às camadas de valência, são os que participam de alguma ligação química, como também já foi visto. Os subníveis ou subcamadas de energia é uma camada de número n será dividida em n subníveis. Para os átomos que nós temos no nosso planeta, nós temos 4 subníveis de energia, S, P, D e F. O número máximo de elétrons por subnível fica com 2 no S, 6 no P,
10 no D e 14 no F. A distribuição dos elétrons nos subníveis, a configuração eletrônica. Os subníveis são preenchidos na ordem crescente de energia, ou seja, a ordem energética. Então, nós temos as camadas e os subníveis, né? E o número de elétrons de cada camada, nós temos aí no K, ou 1, 2 elétrons, no L, ou 2, 8, no M, ou 3, 18, no N, 32 e por aí vai, né? No O, 32, no P, 18 e no Q, 8. Então, a eletrosfera está dividida em níveis, em 7 níveis ou camadas designadas pelas letras K, L, M, N, O, P, Q, ou também pode ser designada pelos números de 1 a 7, respectivamente, correspondendo 1 ao K e o 7 ao Q. O número de camada é o número quântico principal. O número máximo de elétrons de cada nível de energia é esse que nós relatamos para vocês. Agora, a distribuição eletrônica ela é feita a partir deste diagrama de Linus Pauling, que nós estamos vendo aqui. E a partir dos subníveis também. Então, nós temos aqui o K, ou nível 1, que ele tem 1S, depois o L, ou 2, que tem 2S, o 3, 3S, 3P e 3D, o 4, 4S e 4P, 4D e 4F, e por aí vai, até preencher todos esses elementos. Então, os subníveis são SPDF. Então, tem algumas frasezinhas aqui que facilitam, né, a gente recordar desses subníveis. Sopa de feijão, São Paulo, Distrito Federal, sem pão dá fome, ou seja, aqui em vermelho SPDF, em cada um deles, né? Então, nós vamos fazendo a ordenação por energia, né, a partir das diagonais desse diagrama. Então, nós obtemos essa distribuição eletrônica. O número atômico e as massas atômicas, por exemplo, o hidrogênio. O hidrogênio ele tem um próton, nenhum nêutron e apenas um elétron, quando ele é neutro, né? Então, nós temos ele aqui. Já o hélio ele tem 2 prótons, 2 nêutrons e 2 elétrons. Já o átomo de sódio, 11 prótons, 12 nêutrons e 11 elétrons. Então, o número atômico de hidrogênio é igual a 1, o número de massa é igual a 1 também. Já no caso do hélio, nós temos número atômico igual a 2, número de massa igual a 4. Por que número de massa igual a 4? Nós temos 2 nêutrons e 2 prótons. 2 mais 2, 4. Número de massa 4. O número atômico do sódio é 11, porque ele tem 11 prótons. E o número de massa igual a 23. É a soma dos prótons mais os nêutrons. A tabela periódica ela foi feita a partir da distribuição eletrônica, desta distribuição eletrônica que nós vimos agora. Então, nessa primeira linha aqui, nós temos um S. Na segunda é 2, a segunda camada. Na terceira, 3, a terceira camada. Ou seja, todos eles que terminam em cada uma dessas camadas estão ordenados na horizontal desta forma. E aí nós ordenamos aí todos esses subníveis, né? Então, para um átomo de vanádio em que o número atômico é igual a 23, ele apresenta a seguinte configuração eletrônica: 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d3. Né? A camada de valência, no caso aqui, é a camada número 4, ou seja, é a camada mais externa. Agora, o subnível mais energético vai ser esse subnível aqui, ó, 3D3. É interessante notar que eu estou falando camada de valência, que já é uma camada inteira.
né? E subnível, que faz parte de dentro de uma camada. Então, não é o 3. O 3 seria o quê? A camada, mas o subnível, ou subcamada, né? É o 3D3, a mais energética. Nesse caso, quantos são os elétrons de valência? Então, na última camada, nós temos aqui no caso do vanádio, 2 elétrons. O arsênio, por exemplo, em que Z igual a 33, nós temos aí 33 elétrons para distribuir na ordem energética. E aí nós temos, preenchendo ali pelo diagrama de Linus-Pauling, pela diagonal, nós temos 1s2, 2s2, 2p6 e por aí vai, né? Até 4p3, preenchendo ali todos os 33 elétrons. Então, nós temos ali que essa aqui é a ordenação energética e essa daqui é a ordem geométrica, ou seja, a ordem por camadas. Visualizando a distribuição pela ordem geométrica e usando as letras dos níveis das camadas, temos as camadas energéticas, né? O K igual a 2 elétrons, K igual a 1, né? É 1 aqui, né? 1s2 é a camada K. A camada 2, nós temos 2s2, 2p6, nós temos aqui 6 mais 2, 8 elétrons. A camada 3, ó, nós temos 2 mais 6 mais 8, formando 18 elétrons. E a camada 4, ou seja, a camada de valência, que é a camada mais externa, nós temos 5 elétrons, 2 mais 3. 2 do 4s2 e 3 do 4p3. Então, a camada de valência do arsênio é a camada N, ou seja, A4, pois é o último nível que contém elétrons, no caso, um total de 5 elétrons. O subnível mais energético, como nós vimos aí, vai ser o quê? O 4p3, que é o subnível aqui mais energético. Já a distribuição eletrônica em íons, quando nós temos o átomo neutro no estado fundamental, o número de prótons, ou seja, cargas positivas, é igual ao número de elétrons, ou seja, as cargas negativas. E as cargas positivas anulam as negativas. Quando nós temos o número de prótons diferente do número de elétrons, nós vamos ter um íon. Se por acaso esse íon for positivo, significa que o número de prótons é maior que o número de elétrons. Então, esse íon vai ser um cátion, ou seja, positivo. Se ele é negativo, um ânion, o número de prótons vai ser menor que o número de elétrons. Então, elétrons negativo, prótons positivos. Se tem mais elétrons, ele vai ser negativo. Essa diferença aí entre prótons e elétrons vai dar o número que ele é negativo. Vamos supor como exemplo aí essa reação do sódio com o cloro. Nessa reação do sódio com o cloro, o sódio cede um elétron para o cloro, essa reação na camada de valência. O sódio perdeu um elétron e ele ficou positivo, ou seja, tem mais prótons do que elétrons nesse átomo. Já o cloro ele ganhou um elétron, então ele ficou negativo. Por quê? Porque tem mais elétrons do que prótons nesse átomo de cloro. Os átomos só podem perder ou ganhar elétrons. Os prótons eles estão no núcleo, assim como os nêutrons. Eles não são perdidos numa reação comum, só numa reação atômica, que já não é o nosso caso aqui. Mas na formação de íons, nas reações comuns, eles são sempre realizadas com os elétrons, ou seja, um perde elétron, outro ganha elétron, só dessa forma mesmo que ele vai alterando, né? Então a distribuição eletrônica de íons ela é um pouquinho diferente da distribuição eletrônica dos átomos neutros. Para os cátions, devemos distribuir os elétrons como se eles fossem neutros e em seguida, da última camada, ou seja, da camada de valência, vamos tirar os elétrons perdidos.
Então, nesse caso aí, ó, nós retiramos 2 elétrons da última camada, que a última camada era 4s2. Então, como ele vai ficar com a carga 2+, esses 2 elétrons ali foram retirados da camada de valência. Então, o estado iônico dele mais estável vai ser esse formado aqui pela terceira camada, em que você consegue atingir aí a configuração eletrônica de 8 elétrons na última camada. Lembram da regra do octeto? Então ele vai ficar mais estável dessa forma. Aí no diagrama de Linus-Pauling, nós podemos aí observar como nós vamos fazer a distribuição eletrônica. Por exemplo, o ferro tem 26 elétrons. O ferro neutro, né, tem 26 elétrons. Então vamos começar a distribuição aqui, ó. 1s2, sigam aqui a seta, ó, o cursor. 2s2, aí o P já consegue suportar até 6 elétrons. 2p6, 3s2, aí continua aqui, ó, seguindo o cursor. 3p6, 4s2, depois sobe de novo aqui, ó. 3d6, porque até ali tinham 20, mais 6, 26. O D ele pode até abarcar 10 elétrons, mas ali só faltavam 6 para o ferro. Então, nós temos ali no átomo, a camada de valência ali é a 4. Então, do 4 nós temos 4s2. E a camada mais energética a subcamada mais energética é a 3d6. Então, nós ficamos com essa distribuição eletrônica do ferro neutro. Agora, se eu tiver um cátion do ferro, o ferro 3+, então nós vamos retirar o que? 3 elétrons da camada de valência. Nesse caso aí, ó, foi retirado 3 elétrons da onde? Do subnível mais energético, que é o 3d6, e não da camada de valência, que é o 4. Então, esse caso aí está errado. Como nós deveríamos então fazer essa diminuição do número de elétrons? Se ele está 3+, significa que ele perdeu 3 elétrons. Então, a distribuição eletrônica ela vai ser retirada da camada de valência. Qual é a camada de valência aqui, ó, da distribuição eletrônica? É a 4. Mas só que nós só temos 2 elétrons da camada de valência, precisamos retirar 3. Então, são retirados esses 2 elétrons da camada de valência e depois essa camada aqui deixou de existir, não tem mais nenhum do nível 4. E nós temos que retirar mais um elétron do 3. Então, vamos retirar da subcamada mais externa, que é o 3d6. 6 menos 1 dá 5. Então, nós ficaríamos com essa distribuição eletrônica aqui. 3d5. A distribuição eletrônica dos ânions, nós devemos adicionar os elétrons ganhos já existentes no átomo, em seguida distribuir totalmente esses elétrons. Então ele é mais fácil de fazer essa distribuição eletrônica. Nos cátions, não pode esquecer que tem que retirar da camada de valência. E no ânion a gente distribui tudo, soma o número de elétrons. Por exemplo, o enxofre, 2-. Nós temos ali 16 elétrons, mas ele ganhou 2. Então, 16 mais 2 dá 18. E vamos fazer a distribuição eletrônica desses 18 normalmente. Então, ela ficaria dessa forma: 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Então, esse é o estado iônico mais estável. A distribuição eletrônica de todos os elementos do planeta está sintetizada na tabela periódica. Como nós podemos ver aí nessa tabela, a 1A, né, essa número 1 aqui, nós temos todos eles que terminam com S1. A tabela periódica 2, né, nós temos todos que terminam com S2. Aí depois pula aqui para 13, termina com P, né?
3 a camada S2P1, S2P2 já na 14 e por aí vai. Essa distribuição ela é feita a partir da tabela periódica, ela é feita a partir da distribuição eletrônica. Bom, então nós ficamos por aí por hoje. Até a próxima, pessoal.